Bom dia, amados, queridos irmãos aqui do meu canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, né? Graças a Deus, aqui em Imperatriz tá até um clima agradável. Hoje amanheceu nublado, né? Deus nos proporcionou uma manhã agradável, né? Que tá mais arejado. Eu quero compartilhar com vocês uma porção aqui do livro de Mórmon, uma escritura que Deus nos deu nesta manhã, que está lá no livro de Elamã, capítulo 12. Diz assim: eis que não desejam que o Senhor, seu Deus, que os criou, os governe e reine sobre eles, apesar de sua grande bondade e misericórdia para com eles. Desprezam seus conselhos e não o desejam como guia. Aqui nessa escritura, no livro de Elamã, livro de Mórmon, ele fala que os homens, eles são instáveis, que as pessoas, elas já nascem inclinadas para o mal. Sabemos que desde a criação do homem, o homem caiu, né? Adão e Eva pecaram. A humanidade foi caminhando para a decadência. Então, mas o Senhor Jesus, ele prepara um plano de salvação. Então, os homens de hoje, eles serão punidos ou são punidos pelos seus próprios pecados, não mais pelo pecado de Adão e Eva, porque Jesus Cristo, ele quebrou essa maldição do pecado e do inferno quando ele decidiu, quando ele aceitou o desafio do seu Pai, Deus, de vir à terra, morrer por nós, entregar sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele quebrou aquela maldição do pecado, da morte, do inferno. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu de uma mulher chamada Maria, da Virgem Maria, né? Ela foi bem-aventurada por obediência a Deus, né? E Deus gerou Jesus Cristo do ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então Maria foi mãe de Jesus, apenas isso. E tem gente que ainda diz, acha pouco, apenas isso, né? Você já imaginou que você aceitar um tão grande desafio, ser mãe do Filho de Deus, né? Mas ela ainda não estava casada, então ela tinha que enfrentar aquela sociedade. Mas eu não quero entrar aqui nesses assuntos do nascimento de Jesus. Eu quero falar sobre como que a humanidade está. Jesus, ele veio, morreu por nós, fez aquele sacrifício na cruz para que nós sejamos salvos. A Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados diante dos homens, mas que homens? Os homens de Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para bispos, outros para pastores e outros para mestres e outros para ensinar. Então, cada uma dessas pessoas que recebe um chamado no ministério, eles se tornam pessoas capazes de ouvir as confissões de um pecador ou de uma pecadora. Então, por isso que a Bíblia diz: se confessares os teus pecados diante dos homens, mas os homens de Deus, o Senhor Jesus Cristo te perdoará e você será salvo. Então aqui ele diz que muitos, né? Aqui no livro de Elamã ele diz: mas eis que muitos não desejam, né? Eis que não desejam o Senhor seu Deus que os criou.
nem que os governe sobre eles, apesar da sua grande bondade e misericórdia. Para com eles desprezam seus conselhos, não desejam como guia. Quer dizer, muitas pessoas estão vivendo como ovelhas desgarradas. Eles não querem ouvir conselho de pastor, não querem ouvir conselho de missionário, não querem ouvir conselho dos pais, muitas vezes, né? Ou da mãe. Mas a Bíblia traz aqui essa leitura hoje, a advertência para as pessoas que não querem dar ouvido para a sua liderança, ou para o seu pastor, para o seu bispo, ou para a pessoa que está responsável pela sua alma, né? Então, o que é que acontece? Querem andar por aí de maneira desordenada, fazer da sua própria maneira, viver uma vida sem prestar conta para ninguém, né? Tem gente que sai dos caminhos do Senhor, aí começa a beber, começa a ir para os lugares que Deus não quer que ele vá ou ela vá, e aí depois acontece alguma coisa errada e o culpado é quem? Ah, porque Deus não me guardou. Não, meu amigo, Jesus Cristo te guarda sim, Jesus Cristo protege, mas tem umas leis que a gente precisa obedecer, entendeu? Tem as leis de Deus que a gente precisa obedecer. Aqui na terra, se uma pessoa pega um carro e ele sai desgovernado, sem obedecer às leis do trânsito, e, por exemplo, ele barrou uma pessoa, derrubou uma casa, ele está infringindo uma lei do município ou uma lei do trânsito. Com certeza essa pessoa será punida. No mesmo jeito é no mundo espiritual. A gente tem que fazer nossas orações, pedir perdão para a pessoa que você fez algo mal,